Meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, daqueles que nos acompanham. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós daremos sequência aí ao estudo desta carta, Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 5 ao verso de número 9. Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. A palavra do Senhor nos ensina dizendo: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos instrua por meio da sua santa palavra. Como você se comporta no seu trabalho? Como você lida com as suas rotinas no trabalho, especialmente quando não há ninguém observando? Essa é uma pergunta que deve nos inquietar e que deve realmente provocar em nós uma reflexão sincera, franca, profunda, sobre como nós encaramos a nossa vida profissional. Isso porque, em muitos ambientes profissionais, há uma ética de fachada. Se eu estou sendo observado, se há alguém próximo de mim, eu sirvo com excelência. Mas, se o meu patrão não está por perto, não há, mostrando aqui, é que para o cristão não existe um trabalho comum, não existe algo que deva ser tratado de modo que não tenha o foco no serviço a Cristo. Tudo é espiritual e tudo, como o próprio texto vai nos ressaltar no verso 7, é feito como ao Senhor. No mundo romano, essa apresentação que Paulo, movido pelo Espírito Santo, passa a instruir a igreja, não para promover uma grande revolução social, mas para plantar a semente do reino, que transforma a mente e o coração, mas também que transforma a maneira como nós trabalhamos. O tema da nossa igreja esse ano é sobre uma fé operosa na santificação, na doutrina e na missão. E quando nós olhamos para esse texto, vemos como, de fato, nós estamos submersos dentro dessa perspectiva de termos de apresentar com os nossos atos profissionais uma fé que seja uma fé operosa, uma fé que serve, uma fé que glorifica o nome de Deus, uma fé que testemunha do Evangelho, uma fé que expressa as nossas convicções doutrinárias e que, por isso, tem a ver diretamente com a nossa santificação. O nosso trabalho, meus irmãos, nas empresas, em casa, nas escolas, porque você que ainda é estudante, o seu modo de trabalhar é estudando, né? Nas escolas, né? Onde quer que nós estejamos, deve ser um trabalho que glorifica o nome do Senhor. E pensando nisso, eu quero chamar sua atenção para esse texto sobre a temática, trabalhando sob o senhorio de Cristo. Trabalhando sob o senhorio de Cristo. Paulo está encerrando aqui o código, que nós podemos chamar de código doméstico. Ele vem falando sobre as relações familiares, e talvez para nós soe um pouco estranho pensarmos nessa questão de trabalho inserido dentro desse contexto, mas nós precisamos nos lembrar do cenário em que Paulo estava. Naquela época, os escravos também
faziam parte da família, estavam vinculados à própria casa dos seus senhores, e é por isso que, então, essa instrução está vinculada dentro de um código doméstico, onde ele vai orientar maridos, esposas, pais e filhos, e agora servos e senhores. E naquela cultura, o escravo, então, fazia parte da própria casa. Muitos eram educados pelos próprios patrões, viviam ali muito próximos, com funções importantes, pertenciam àquilo que nós podemos chamar hoje, né, de família estendida. Então, Paulo vai escrever para essas pessoas, num contexto onde a escravidão era uma realidade legal, mas que, ainda assim, como acontece nos nossos tempos, tomada pela opressão. É uma realidade legal, mas que precisava também ser regida pelos valores do reino, do Evangelho. E o Evangelho, então, transforma o modo como nós servimos, como nós lideramos. O trabalho sob o senhorio de Cristo vai nos dar uma direção. O que eu quero chamar a sua atenção são princípios que Paulo linka nesse texto, que devem reger a nossa forma de enxergar a nossa vida profissional. A primeira coisa que nós podemos observar, dos versos 5 ao verso 8, é que os servos que servem a Cristo, os servos devem servir a Cristo no serviço aos homens. Observe que Paulo começa dirigindo aos servos: servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Eu quero pensar aqui 3 questões que Paulo relata nesta instrução. A primeira delas tem a ver com obediência com reverência. Paulo está falando que a maneira como nós vamos servir tem que ser com temor e tremor, e isso tem tudo a ver com reverência. Não se trata de ter medo do patrão, mas extremo e contínuo respeito. Nós vivemos numa sociedade onde a desconstrução do papel, da figura da autoridade, ela é provocada o tempo inteiro, isso inclusive dentro da nossa própria casa. E nós precisamos tomar cuidado, porque dentro da estrutura, dentro do princípio bíblico, o que nós observamos é que cabe a nós agirmos com reverência àqueles que nos lideram, aqueles que de alguma maneira exercem autoridade sobre nós. E Paulo, tendo isso em mente, faz essa exortação. É uma reverência consciente daqueles que trabalham sob o senhorio de Cristo. A nossa fé operosa vai implicar nessa realidade. Nós precisamos ter respeito. Obedeçam com reverência. Não é uma simples obediência. Veja, eu gosto sempre de ilustrar, especialmente quando eu estou falando aos pais, que um filho pode cumprir parcialmente o mandamento de honrar pai e mãe. O seu filho pode te obedecer, mas ele pode te obedecer com ódio no coração. Ele pode fazer o que você está mandando, mas morrendo de raiva de você. E de igual modo, num trabalho, na empresa, na nossa vida profissional, nós podemos obedecer aos nossos senhores, mas de uma maneira equivocada, sem nenhum temor, sem nenhum respeito. E isso não é algo que honra e agrada ao Senhor. Eu sei, você às vezes vai receber ordens que são absurdas, que você está vendo que aquilo não é o melhor caminho e não é o que vai trazer os melhores resultados. Você pode questionar, você deve questionar, mas sem perder o respeito, sem deixar de cumprir com aquilo que a palavra está nos ensinando. Segunda lição que nós podemos tirar aqui: servir com integridade. Paulo vai dizer que o serviço deve ser na sinceridade do vosso coração. É um serviço genuíno, fiel, de coração inteiro, não dividido, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o chefe está distante. O que Paulo está nos lembrando aqui é que o nosso maior chefe sempre vai estar a nos acompanhar, sempre estará de olho em nós. E isso é o que nos motiva, isso é o que nos faz, de fato, desejar e viver com integridade na sua presença. Somos chamados, meus irmãos, a ter uma entrega total. Paulo reforça isso no verso 6, quando ele vai dizer: não servindo à vista como para agradar a homens.
O nosso trabalho não é simplesmente para termos uma remuneração, ou muito menos para agradar aqueles que nos contratam. Nós trabalhamos com um outro direcionamento, que é o servir ao Senhor, que é buscar a glória do nome de Deus, que é testemunhar do seu santo evangelho. É por isso que nós devemos tratar a nossa vida profissional com tamanha seriedade, obedecendo com reverência, servindo com integridade. E aqui está um princípio, então, que nós não podemos nos esquecer jamais. Nós não trabalhamos apenas para agradar as pessoas, mas para honrar o Senhor. Ah, pastor, mas eu recebo mal, me pagam mal, eu sou tratado de uma maneira indigna. Tudo isso é real, a gente sabe que isso acontece. Lembre-se que Paulo está escrevendo para escravos. Esse texto era direcionado para escravos, escravos que haviam se convertido, que haviam conhecido o Evangelho, que se renderam ao senhorio de Cristo. Você acha que eles tinham uma vida mais fácil do que a nossa? Eu tenho minhas dúvidas. E Paulo está dizendo, lembre-se, vocês devem honrar a Cristo. As circunstâncias, o modo como nós somos tratados nas nossas relações profissionais, o que ganhamos financeiramente, os benefícios que nós podemos ter, nada disso pode ser comparado com esse alvo da nossa missão, que é honrar e servir primeiramente ao Senhor. Terceira coisa que Paulo ressalta é que nós devemos trabalhar com a motivação correta, a motivação eterna. Como servos, ele vai ressaltar, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Meus irmãos, Paulo não está falando aqui de um benefício financeiro. Olha, faça a coisa certa e você vai ser promovido, você vai ganhar uma boa remuneração. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a dignidade do serviço, lembrando que isso está fundamentado na obra de Cristo em nosso favor. O nosso Senhor, Ele não é indiferente àquilo que nós fazemos, àquilo que nós vivemos, em todas as áreas da nossa vida. E nenhuma tarefa é pequena demais quando feita para Cristo. Nenhuma tarefa é sem importância quando feita para Cristo. E o que Paulo está nos mostrando em termos de motivação é que Cristo está a nos contemplar e que Cristo haverá de nos recompensar de alguma maneira. Esse desejo, essa busca, essa entrega, para que nós venhamos a honrar e glorificar o seu santo nome. Aqui cabe algumas aplicações. Você trabalha com integridade, mesmo quando não está sendo supervisionado? Você encara Cristo como o seu verdadeiro Senhor no ambiente de trabalho? Você crê que, de fato, Ele está pronto a recompensar o seu esforço, a sua devoção a Ele? Veja, o que a palavra nos mostra é simplesmente isso. Nós, como servos, precisamos servir a Cristo no serviço que prestamos aos homens. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje pensando um pouco sobre como você tem trabalhado. O que te motiva para o trabalho? Segunda coisa que nós podemos observar, e agora Paulo muda no verso 8 o foco, ele deixa de tratar dos servos e trata dos senhores, é mostrar exatamente como estes devem se portar debaixo do senhorio de Cristo. Paulo vai falar sobre senhores que devem liderar como servos de Cristo. É interessante porque Paulo agora vai pegar aqueles que mandam, aqueles que são senhores, que hierarquicamente estão acima, dentro dessa estrutura, e vai trazê-los para o mesmo patamar dos servos perante Cristo. São funções, são posições diferentes, mas o que Paulo traz à mente, à luz do Evangelho, é que todos estão em pé de igualdade diante do Senhor. E o serviço que um faz não é menos importante ou melhor do que o serviço que o outro faz.
Então Paulo vai dirigir-se aos senhores, dizendo: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Meus irmãos, aqui o evangelho entra e revoluciona a autoridade. No mundo romano, os senhores tinham autoridade plena sobre a vida dos seus escravos. Era um poder absoluto. Mas o que Paulo vai fazer é submeter esse senhorio ao senhorio de Cristo, mostrando que eles deveriam liderar com reciprocidade. De igual modo, procedei com eles. Paulo está falando de integridade, Paulo está falando de justiça, Paulo está falando de um tratamento respeitoso, digno. Paulo está mostrando que, assim como os servos devem trabalhar com sinceridade, os senhores devem liderar com honestidade, com respeito e, principalmente, com temor ao Senhor. É essa perspectiva que aqueles que são patrões devem adotar na sua maneira de liderar os seus empregados, os seus colaboradores. Honestidade, respeito, temor. Paulo vai falar que essa liderança também precisa ser sem opressão. Veja que ele conclui o seu pensamento dizendo que deveria deixar de lado as ameaças. O uso do medo como ferramenta de liderança é condenado pela palavra. O patrão que usa de coação e não assume um estado de compaixão está pecando contra o Senhor. Aquele líder que é servo de Cristo deve entender que a maneira como ele deve conduzir os seus liderados não é assim, mas uma liderança moldada pela graça de Cristo. Uma liderança que segue os parâmetros e os princípios do nosso Senhor. E assim como os servos devem servir com consciência da eternidade, eles também devem liderar com essa mesma consciência, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Paulo está dizendo que todo cristão, seja ele servo, seja ele senhor, ele está debaixo da mesma autoridade. Ele está dizendo que quem lidera, quem manda, quem governa, quem controla todas as coisas é o Senhor. Paulo está mostrando que para Deus não há acepção, não há distinção de pessoas. Nós não somos melhores do que aqueles e aqueles não são melhores do que nós. É isso que Paulo está dizendo, mostrando que todos são nivelados diante do Senhor. Uma palavra para aqueles que são líderes, que são patrões. E quando eu estou falando aqui de líderes, eu não estou dizendo necessariamente que você é o dono da empresa, tá? Você pode ser um coordenador de um departamento, você pode ser um diretor de uma operação, você pode liderar algumas pessoas. E a questão é, se você lidera essas pessoas, você exerce a sua autoridade com humildade, com justiça? Você tem deixado de lado as ameaças, um tom intimidatório? Ou você tem liderado com graça, expressando a imagem de Cristo, nosso Senhor? Na maneira como você lidera, você se lembra que também é servo e que está debaixo do senhorio de Cristo? Essas coisas devem vir à nossa mente o tempo inteiro, para que nós não nos exaltemos, para que nós não achemos que somos mais e somos melhores do que os outros por conta de uma posição profissional que nós tenhamos. Meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui é que o evangelho que nos é dado pelo Senhor transforma as relações humanas, a relação de marido e mulher, a relação de pais e filhos, a relação de servos e senhores. O ensino de Paulo é muito radical. Ele não vai abolir a estrutura social que estava impregnada ali na vida dos romanos, não, mas ele vai injetar nela princípios e valores do reino, a ética de Cristo, a fim de que cada um pudesse se comportar de forma adequada. No caso aqui, a submissão dos servos deveriam refletir a obra de Cristo, a obediência plena do Senhor, que mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, se fez servo para que nós pudéssemos ser resgatados do nosso pecado. Ele coloca-se numa condição de, na teologia nós chamamos de estado de humilhação, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação
e o nome do Pai ser glorificado. E se Cristo se coloca nessa posição de servo, se humilha, por que nós muitas vezes não podemos também caminhar dessa maneira? De igual modo, a autoridade dos senhores deve refletir a liderança de Cristo, e como eu já disse, cheia de graça, cheia de humildade, cheia de justiça. Precisamos entender que é assim que o líder deve, de fato, caminhar. Jesus foi o servo, Jesus foi o líder por excelência. Pense em alguns exemplos. João 13 vai nos mostrar como ele, então, se humilha diante dos seus discípulos para lavar os seus pés, com um objetivo: mostrar exatamente como eles deveriam estar prontos para servir. Pense na maneira como ele deu a sua vida em resgate de muitos, como ele tomou a forma de servo, mas, ao mesmo tempo, pense como ele lidera os seus discípulos na missão, como ele continua a liderar a sua igreja rumo à glória eterna. Ele é o Senhor exaltado sobre todos. É a Ele que pertencem servos e senhores. E é o nome dele que deve ser glorificado. Na prática, o que Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, é que ninguém trabalha apenas para um chefe humano. Todos, sem distinção, todos trabalham para um chefe espiritual, o Senhor de todas as coisas, o nosso Salvador Jesus Cristo. E quer sirvamos, quer lideremos, as nossas ações devem ser pautadas naquilo que o Evangelho nos ensina. A nossa motivação não pode ser simplesmente as questões materiais e transitórias dessa vida. Nós precisamos ter os nossos olhos na eternidade. O Evangelho não pode ser simplesmente algo contemplativo ou meras palavras, mas algo que impacta, que transforma, que revoluciona os nossos relacionamentos, inclusive profissional. Que o Senhor nos ajude e que nós trabalhemos com excelência, mesmo quando não estejamos sob a supervisão de nenhuma pessoa. Que nós sirvamos como ao Senhor, tendo a esperança de que a recompensa vem dele, não dos homens. Que aqueles que liderem com equidade, compaixão e respeito, lembrando-se, como o próprio texto vai nos ensinar, que prestarão contas dessa liderança ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos em mente sempre que somos servos daquele que é o nosso grande comandante, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que o Evangelho seja visível na nossa vida profissional. Que a nossa fé seja uma fé operosa, que ela demonstre por meio de ações concretas, no âmbito profissional, a nossa santidade, a nossa devoção ao ensino bíblico, e que nós encaremos a nossa profissão não apenas como o mero ganha-pão, embora isso seja extremamente importante e necessário, mas que nós encaremos a nossa profissão como a missão que Deus nos deu. Porque você é o braço da igreja para chegar nos lugares, nos setores, nas áreas que você atua, para testemunhar do Evangelho de Cristo. Percebe a seriedade e o desafio que nós temos? Lá na sua sala de aula, crianças, vocês devem dar testemunho. E como é que vocês vão ser bons servos na sala de aula? Respeitando a professora, estudando, ficando caladinhos quando ela pedir silêncio, tratando bem os coleguinhas. É interessante como as crianças estão participando, viu, pastor? Estou vendo um olhinho arregalado aqui, né? Larissa, o Dudu, estou vendo alguns ali, até o meu deu uma alertada ali, né? Para aqueles que começam as aulas nessa semana, é assim que vocês vão servir ao Senhor, com seus estudos, sendo o melhor aluno da sala. E não é só em termos de nota, é em termos de comportamento, de respeito, da relação com seus amigos. Sabe aquele coleguinha que ninguém quer brincar? Você vai lá e brinca com ele, chama outros para brincar com ele. Aquele aluno novo que está chegando na sua sala agora, o que você vai fazer? Você vai ficar do ladinho dele, para ele ter alguém para brincar e conhecer os outros amiguinhos. É assim. E isso se estende aos adolescentes, aos jovens que estão aí no ensino médio, faculdade. Isso se estende a todos nós. Nós somos chamados
para servir aquele que é o grande Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, e que nós venhamos a servir aquele que é o Senhor dos céus e da terra.